Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês estão escutando esse papo, mas é um prazer estar aqui. Eu sou o Bruno Stefani, sou fundador da Nerd Partners. A Nerd nada mais é de uma empresa que quer tentar transformar cada vez mais a pesquisa em negócio no Brasil. E é um pouco do que a gente vai discutir dentro dessa conversa hoje. Esse aqui é um conteúdo que a gente está criando dentro do Campinas Innovation Week. A ideia é falar de gestão da inovação, é falar de Deep Tech. E eu acho que eu tenho talvez duas das melhores pessoas que a gente poderia trazer para discutir o tema. Estou aqui com o Azarit, que vai se apresentar, vai contar um pouco do que ele está fazendo, e também com a Cláudia Caparelli, que hoje é a Head de Inovação do Cinepem, mas acho que tem um projeto, uma oportunidade gigante nas mãos. Tenho certeza que ela deve estar com um friozinho na barriga de tanta coisa que dá para fazer e por onde eu começo. E a ideia aqui é tentar fazer um conteúdo mais profundo, mas ao mesmo tempo um papo gostoso, para a gente aprender um pouco do que tem de gestão da inovação, especialmente para Deep Techs no Brasil, que obviamente por estar trabalhando com isso hoje, é o que eu acredito, o que eu vislumbro assim como futuro da inovação e até futuro de país. Mas vamos lá, primeiro queria que vocês se apresentassem, começando pela Cláudia. Cláudia, conta um pouco da sua trajetória, o que você está fazendo hoje, para a gente começar a dar contexto para esse bate-papo. Obrigada pelo convite, obrigada, Bruno. É uma felicidade ter a oportunidade de estar aqui hoje e falar um pouquinho, né, sobre a trajetória em inovação. Eu estou nesse ambiente de inovação, trabalhando com política pública de inovação, implementação de programas de inovação tem 4 anos. Apesar de uma carreira aí extensa de mais de 20 anos, 25 anos no corporativo, né? E sempre desenvolvendo produto, inovando em processo, ajudando a criação de algo para se chegar num ambiente, para poder chegar no mercado, para melhorar algo que impacta o cliente final e o público. E é muito interessante olhar para esse contexto da minha carreira no ambiente de ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia Nacionais, né? A gente sempre fala muito das universidades, sempre fala muito dos laboratórios, mas os ICTs, eles têm um ecossistema próprio, têm características muito únicas. Então, desde 2022, né, desde que eu voltei da Itália, eu tenho trabalhado com ambientes de inovação. Primeiro no IPT, que é o Instituto Tecnológico de São Paulo, e mais recentemente, como você comentou, assumi a área de inovação aqui do CNP em Campinas. E desde que cheguei, né, há quase 2 meses atrás, fui muito bem recebida pelo ecossistema. E me impressionou a força desse ecossistema de Campinas, sendo bem honesta, né? Eu tive a oportunidade, ao longo dessas 6, 7 semanas que eu estou aqui já fisicamente instalada, de conhecer, né, as associações, os fóruns, os conselhos de ciência e tecnologia e perceber o quanto eles são ativos num processo de buscar desenvolver ciência, buscar trazer produto, desenvolver inovação a partir dessas interações. Mas ainda é um ambiente novo, né? Como você falou, é aquele frio na barriga conectado com aquela curiosidade de fazer ainda mais, né? Tem um pouco desse contexto sim, Bruno. Boa. A Asa, que já enxergou o tema inovação, estava à frente do tempo, né? Acho que construiu muita coisa e deu até a oportunidade de a gente estar tendo esse bate-papo para falar sobre o futuro. Conta um pouco sobre você e o que você está fazendo agora. Legal, Bruno. Bom, primeiro, Cláudia, Bruno, super legal estar com vocês aqui. Acho que vamos bater um papo super legal. Eu costumo dizer que eu sou um dinossauro da inovação, né? Eu digo que Campinas e ASA têm algo muito em comum. A minha jornada começou numa universidade, estudei na Unicamp, então a jornada do ecossistema passou pelo ASA e me criou. Eu diria que hoje eu sou fruto desse ecossistema. Porque eu fiz a universidade na Unicamp, né? Fiz graduação, pós-graduação. Depois eu fui para um dos institutos de pesquisa aqui, do qual eu fui de estagiário a vice-presidente de negócios, né? Que é o CPQD. Depois disso, saindo do CPQD e aproveitando essa vibe gostosa do ecossistema local, eu ajudei a criar uma empresa que aposta em empreendedorismo de base tecnológica, em founders extraordinários, né? Onde a gente cria programas de aceleração, faz investimentos, ou seja, eu sou fruto da jornada empreendedora aqui, de um pesquisador de bancada na Unicamp, passei a ser um executivo de um dos ICTs mais proeminentes na área de tecnologia da informação e comunicação, que é o CPQD, e hoje eu empreendo e faço uns trabalhos voluntários em algumas startups, como board de conselho, sou investidor anjo,
E aposto muito na tecnologia, ou seja, a gente acredita que esse ecossistema, ele, ao desabrochar mais forte ainda do que ele já está desabrochando, a gente vai criar oportunidades reais para coisas de base tecnológica, no que a gente acredita muito. Então é super legal esse papo. Estou super honrado de estar com vocês aqui. Boa, prazer é nosso. Cláudia, você falou algo que parece trivial, mas eu acho que não é tão trivial para todo mundo, que é o CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Conta pra gente o que é essa joia que a gente tem no Brasil, que eu acho que poucas pessoas sabem bem o que é, sabe explicar, e o que pode fazer com esse centro. Olha, eu falo que o CNPEM é uma peça estratégica nacional, né? É mais do que simplesmente um laboratório, um ICT, ele é uma ferramenta de política pública de uma certa forma, porque ele permite o desenvolvimento de ciência em níveis nunca antes desenvolvidos nacionalmente. Eu não estou dizendo que a gente não tenha outras instituições avançadas, não é isso, mas na complexidade das infraestruturas, da forma como ele foi pensado como conectar esses laboratórios nacionais dentro de uma sistemática de desenvolvimento de soluções biológicas, né, em biotecnologia, em biocombustíveis, em fármacos, nesses estudos mais complexos na matéria, é uma infraestrutura única, né? O CNPEM, ele tem 4 grandes laboratórios nacionais. Ele tem o LNLS, que é o mais recentemente mais conhecido, né, um dos nossos laboratórios mais novos, que é onde a gente faz os projetos de desenvolvimento de pesquisa com luz síncrona, que basicamente a luz síncrona permite a gente visualizar a matéria no seu estado menor possível, né? Eu lembro que conversando com o Zé Roque, quando eu entrei aqui no CNPEM, porque é uma estrutura muito nova para mim, ele falou assim: Cláudia, a luz traz visão, e uma visão profunda sobre a matéria. Então, a gente consegue estudar partes da matéria nunca antes vistas nacionalmente. Quando a gente olha para o laboratório, que é o LNBio, né, que é o de biociências, que olha para o desenvolvimento de pesquisa de biotecnologia, usa a biodiversidade nacional para criar fármacos, biofármacos, alguns outros tipos de aplicação voltada para desenvolvimento de tecidos sintéticos. E ele integra com a nossa equipe de nanotecnologia também para desenvolvimento de sensores, de outros tipos de aplicações voltadas, né, para desenvolvimento de materiais. E a gente vai conectando, né, e chega no NBR, que é o de biorenováveis, e que hoje, com o desenvolvimento, né, do coquetel enzimático, que foi capa da Nature, né, recentemente, é um orgulho nacional, né? Apesar do CNPEM ter mais de 200 patentes já desde o seu funcionamento aí há quase 30 anos, é um reconhecimento essa publicação da Nature, não do CNPEM, não do cientista apenas nacional, mas da gente estar produzindo uma nova tecnologia que permite ser competitivo em mercado global. Quando a gente olha para o coquetel enzimático, por exemplo, né, que é um exemplo bem recente e muito emblemático, e a gente olha que a produtividade da nossa enzima é 20% maior do que a enzima existente no mundo, isso já demonstra que a gente tem um potencial de desenvolvimento de biorefinarias e de biocombustíveis nacional que já sairia um grande potencial de custo menor, né, no mercado internacional. A gente já estava discutindo isso com a equipe do LNBR recentemente, por causa de algumas apresentações, né, para o governo. E eles falaram assim: nossa, a gente consegue reduzir o custo de produção de etanol em 50%. Eu falei: não, esse número não deve ser verdadeiro, porque não é possível. É muito grande, né? Muito grande. Mas é porque eles estão olhando para a escala do produto. Então, a gente está falando assim, no cálculo atual, numa escala piloto, uma escala menor, a gente ainda não tem competitividade, mas quando a gente faz as projeções para implementação em escala de produção, a gente realmente tem um produto com grande potencial energético, né, para a produção de um biocombustível que pode ser aplicado no diesel, no SAF, e são demandas que a gente precisa pegar de fora. A gente não tem nacionalmente a produção. Então, quando eu comentei falando do CNPEM como uma peça estratégica nacional, é porque o tipo de ciência que a gente consegue desenvolver dentro do CNPEM hoje, ele entra em mercados, em ambientes que apenas os países mais desenvolvidos teriam. Então, a gente realmente tem uma joia rara aí dentro dessa nossa infraestrutura nacional de ambientes. E uma curiosidade, como que ele funciona em termos de orçamento, de projetos? Como é que é essa aproximação com empresas? Porque
Você falou de várias aplicações que são direcionalmente interessantes para a iniciativa privada, né? Que não seja 50% de redução no preço do etanol, na produção Sim, do bio, né? Do etanol de segunda geração. do etanol de segunda geração. Que seja 10. Isso a gente está falando numa produção no Brasil de provavelmente dezenas de bilhões, talvez centenas. Bilhões de litros, sim. Como é que é esse funcionamento do Sinepem? O CNPEM hoje, ele é fomentado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Pelo MCTI, porque ele foi montado com uma estrutura de suporte ao desenvolvimento técnico-científico. Perfeito. Então, quando o CNPEM foi desenhado, o objetivo que se tinha para a implementação dessa infraestrutura era melhorar o nível de ciência nacional. Então, a gente recebe por ano milhares de pesquisadores do Brasil todo. Algumas pessoas, inclusive de outros países, né, da América Latina, também vêm para cá para desenvolver projeto. E é uma infraestrutura totalmente aberta. Então, o pesquisador vem para cá sem custo. Ele não paga hospedagem, não paga, dependendo, né, do nível financeiro do pesquisador, nem a passagem para vir para São Paulo, para Campinas, ele paga. É tudo subsidiado pelo CNPEM, dentro dessa política de laboratório aberto. Só que o desenvolvimento de projetos em parceria com empresas, né, que são os projetos de inovação aberta, com grandes empresas como Petrobras, né, que são empresas que têm essa condição de fomentar o desenvolvimento nacional, e mesmo grandes indústrias, né, a gente tem a própria criação dos Sirius, né, a implementação dos Sirius contou com a WEG, né, que é uma empresa nacional, grande, e a gente também faz um processo de desenvolvimento da cadeia de produção. Então, a inovação aberta do CNPEM não passa apenas pelo desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação de bancada, né, a partir do uso da infraestrutura, mas para até construção dos equipamentos e das infraestruturas necessárias para que a Facility funcione. Então, quando a gente olha para a implementação dos Sirius, a inovação aberta não foi apenas no projeto de uso dos Sirius, mas de todos os fornecedores necessários para que fosse produzido nacionalmente os componentes para que o Sirius pudesse ser montado. Perfeito. E desse desenvolvimento surgiram patentes e produtos que foram para o mercado. Então, tem essa característica da inovação para que essa infraestrutura funcione, que é um componente, e tem do desenvolvimento dos desafios tecnológicos das empresas. A gente teve ontem, inclusive, discutindo, né, com uma empresa nacional sobre os quando a gente fala assim, nos testes, né, tem os testes rápidos e tem os biosensores agora. São plataformas tecnológicas para se fazer múltiplos testes dentro de um único device, de um único aplicativo. Quando a gente olha para esse desenvolvimento conjunto com o CNPEM, é uma união entre a empresa e os pesquisadores do CNPEM para solucionar um problema de mercado. E que no final gera uma patente, que no final gera a possibilidade do licenciamento e do co-desenvolvimento. Mas ainda é um caminho, a gente estava até discutindo isso um pouquinho antes, né, Zarit? É um caminho longo, porque tem também um processo de maturidade do mercado nacional. A gente está acostumado a fazer patente, né, a desenvolver ciência, e está fazendo isso muito bem. A gente olha os rankings nacionais do Brasil, né, em relação à produção de patentes, em criação e desenvolvimento de tecnologias, é muito grande, mas qual percentual disso que chega em mercado? É baixíssimo. Baixíssimo. E esse talvez seja o nosso maior gargalo. O nosso maior gargalo, mas ao mesmo tempo talvez a nossa grande oportunidade, porque essa última milha da ciência como negócio é algo que eu olhei assim na minha carreira e falei, cara, eu quero fazer isso. Porque é engraçado, né? Você vai ficando um pouquinho mais velho, você vai vendo o que você não quer fazer e o que você é ruim. No começo ali, quando eu era estudante, eu adorava a Olimpíada Científica. Mas eu era ruim. Eu não queria ser medalhista. Mas eu adorava. E aí eu falei, pô, mas de negócio eu sou bom. E eu falei, poxa, essa junção negócio e ciência é algo que no Brasil a gente não vê tão bem amarrado. Acho que até o Asa pode contribuir bastante, porque o CNPEM ele é só uma pecinha desse ecossistema gigante que a gente tem no Brasil, onde Campinas talvez seja um grande expoente há muito tempo. Eu lembro, sei lá, 20 anos atrás, quando eu vim pra cá, eu prestei a Unicamp, passei, vim conhecer a cidade, eu falei, cara, essa cidade respira algo diferente aqui, que é bem diferente da Faria Lima, lá em São Paulo. Conta pra gente, Asa, como é que é esse ecossistema? Como é que você tá vendo ele se desenvolver? Cara, o desenvolvimento, ele é, eu diria assim, um pouquinho tardio, pelo que ele já podia ter feito há mais tempo, em termos de integração, colaboração, né?
Cláudia trouxe aqui a questão da inovação aberta, é uma cultura que foi se criando, né? A hora que ela estava falando, eu me remeti a 1984. Eu estava fazendo mestrado e eu trabalhava com espectroscopia Raman infravermelho. Eu tinha que sair da química, que eu sou químico de formação, atravessar a rua e ir lá na física para usar os equipamentos da física. E era uma política, porque eu tinha que fazer depois dos estudantes da física. Era complexo o negócio, né? Eu me lembro que o meu orientador falava, ó, vai lá, Asa, não sai enquanto você não trouxer o que você precisa fazer lá, beleza. Então, hoje, você tendo uma infraestrutura dessa, eu me lembro que a gente trabalhava com química teórica e desenvolvimento de materiais. Então eu tinha que fazer as medições e tal, e depois eu transformava aquilo em algoritmos que eu tinha que processar. O meu smartphone hoje tem mais capacidade de processamento do que tinha o que eu fazia. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito e ao mais. você ter essa disponibilidade de um ambiente em que o pesquisador pode sair, vem com tudo pago, não sei o que, faz a medição dele, sai com um espectrógrafo resolvido, tudo certinho, gente, é qualidade de vida para o pesquisador isso, né? Só que o CNPEM tem esse tipo de coisa, mas o que a gente está observando no ecossistema, tá? E aí, depois que a gente começou a intensificar mais esse nível de colaboração, tem uma entidade aqui que ela foi essencial nisso aí. No início dos anos 2000, se criou a Fundação Fórum Campinas. E a fundação eram 11 entidades, inclusive o pessoal do CNPEM, que discutiam periodicamente como fazer essa integração. Mas tinha uma premissa na época que era só as instituições públicas. Então, por exemplo, os institutos privados não poderiam estar, né? Então, eram 11 instituições. Hoje, a evolução disso, né, desse ecossistema, tem a ver com o momento onde eu tive a honra de ser presidente dessa fundação e a gente trouxe os outros entes da quíntupla hélice. Então, a gente trouxe, de alguma maneira, a sociedade civil representada, a gente trouxe os conceitos aí de sustentabilidade mais fortemente, né? Todos os institutos privados. E hoje a Fundação Fórum, presidida pelo Eduardo Gurgel, lá da Unicamp, né, que hoje, inclusive, está por trás de um projeto grande, de um hub internacional de desenvolvimento sustentável, o RIDS, depois a gente pode até falar um pouquinho. Essa fundação hoje está com 40 membros no conselho. E ela tem o desafio de criar colaboração, propor políticas públicas, puxar, por exemplo, é um dos co-realizadores do Campinas Innovation Week, junto com a Prefeitura, com a Venture Hub e outros entes, né? E o que a gente vê é que esse ecossistema, nos últimos anos, ele começou a tracionar a colaboração. E aí o poder público fez um papel fundamental, criou o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que é o quê? Nesse conselho eu tenho a sociedade civil de fato representada. Sim. E ela leva para a Fundação Fórum uma série de pautas. Tá? Então você percebe o poder público fazendo sua parte, né? A gente trouxe agora para dentro da Fundação Fórum as aceleradoras locais para discutir nesse nível. A gente trouxe o poder público efetivamente como representante e juntou um monte de gente. Então o que a gente começou a ver? Hoje eu já tenho projeto em colaboração entre ICTs, era meio que proibido isso aí. Cada um tinha sua personalidade própria, né? Então a gente vai incentivando e essas coisas começam a acontecer cada vez mais. Então, por exemplo, há muitos anos atrás, a gente sabia da Unicamp em Campinas. Exatamente. A população de Campinas sabia que a Unicamp era um hospital, nem que era uma universidade. Jura? É isso aí. Pasmem. Então, quando se falava de Unicamp, a turma associava com o hospital, o cara da periferia. Então, hoje a Unicamp ela cumpre um papel social, por conta do hospital, etc., regionalmente, né? Mas ela é tida como uma das referências em publicação. Perfeito. Então ela começa a ter, mas se a gente não tomar cuidado, o ecossistema Campinas é confundido com a Unicamp. E o que a gente vê na Fundação Fórum? É um misto. Ora é o reitor da PUC, ora é o reitor da Unicamp e presidente do conselho da Fundação Fórum. Então essa alternância permite discussões sobre colaboração, discussões sobre oportunidades, por exemplo, para se criar. O que nós estamos fazendo no Campinas Innovation Week foi algo resultado de um bate-papo muito legal que ocorreu da nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flose, com o então reitor da Unicamp, que acabou de ter a transição, o Tom Zé, que foi meu contemporâneo de Unicamp. Fizemos, na época da intervenção em 81, tivemos fazendo coisas juntos para mostrar a Unicamp para o mundo. O Eduardo Gurgel, da Fundação Fórum,
Então esse papo, e eu estava inclusive nessa hora, a gente falou, pô, por que não a gente começar a trabalhar a marca Campinas? Sim. Porque sabe aquela coisa, quando você, por exemplo, o Cenepem, o Eldorado, a Fitec, o CPQD, o Venturos, são institutos fortíssimos nacionalmente. Mas muita gente não sabe que eles são em Campinas. E cada um tem a sua agenda própria, né? Então o Campinas Innovation Week, ele traz isso, eu diria que é um momento de amadurecimento do ecossistema, em que se começa a falar algo mais do que sua própria instituição. E aí a gente abre espaços para projetos colaborativos. Por exemplo, na PUC eu trago mentores da Unicamp para programas de aceleração. Lá na Unicamp eu faço colaboração com a PUC, com o CPQD, etc., porque o RIDS é propriedade, a propriedade comprada pela Unicamp, onde vai ser o RIDS, né, esse Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, tem em volta todo mundo. Então tem que conversar com o Cenepem. Pô, que projeto nós vamos fazer para que o RIDS seja forte? Que projeto eu vou fazer? Unicamp, CPQD, Eldorado, em conectividade, para eu começar a pôr coisas ali para fazer um Living Lab, por exemplo. Então você percebe que o amadurecimento ele tem sido constante, é um desafio, né? É um desafio bastante grande. A gente tem hoje players que jogam muito favoravelmente a essa sinergia, né? E o Campinas Innovation Week é a oportunidade que a gente está trabalhando. A gente fala das Deep Techs, né? Então a gente tem um sonho. Muita gente se fala, o Vale do Silício brasileiro, não sei o quê. Nós temos 2 sonhos com o Campinas Innovation Week. Um deles é que aqui seja um pouco reconhecido pelas infraestruturas, conforme a Cláudia falou, como uma oportunidade para Deep Techs. Que possam vir aqui, usar essas infraestruturas, tornar isso negócios, né? E as próprias empresas grandes também perceberem que pode fazer uso disso em processos de Open Innovation. E o segundo sonho é que a gente consiga, de fato, ter uma colaboração mais ampla aqui e com os ecossistemas brasileiros. No Campinas Innovation Week nós vamos ter oportunidade, a gente está trazendo também para cá e vai ser objeto de debate, pô, como é que eu junto o pessoal de Porto Alegre, o pessoal de Floripa, o pessoal de Recife, como que a gente potencializa os ecossistemas que já são bons, então sem protagonismo de cada um. Vamos falar Brasil? Sim. Vamos falar liderança em América Latina e mundo? Eu fico brincando sempre, eu dou umas aulas para conselheiros de empresa, eu falo, aqui tem tanto Vale do Silício brasileiro que o dia que eles se juntarem, cuidado Vale do Silício. Porque nós temos criatividade, tem muito recurso público. Gente, nós não temos noção do tanto de recurso público que transformaria territórios que está disponível no Brasil. Isso foi uma coisa que me chocou, assim. Eu trabalhei muito tempo na Ambev. E a gente tinha lá sempre uma prerrogativa de, por que eu vou submeter para fomento, né? Se eu precisar de 1, 2 milhões, eu peço um comitê aqui, falo com o presidente e peço. Só que a gente não está falando de 1, 2 milhões, a gente está falando de 20, de 40, de 50, de 100, que é um dinheiro substancial até para uma Ambev. E eu acho que a maior parte dos executivos no Brasil, eles não têm essa noção. Eles não têm essa noção da quantidade de dinheiro disponível para você usar em ciência aplicada ao negócio, aquela pesquisa que realmente vai gerar um produto, vai gerar uma empresa. E eles têm um pouco de preguiça da burocracia. O que é até engraçado, porque parece que em grandes empresas tudo funciona numa boa, né? Então acho que tem um ponto aqui que vale a gente explorar. Acho que o Asa conhece. Cara, não, eu tenho um exemplo que eu uso muito quando eu vou discutir com empresas, projetos de inovação aberta, principalmente na linha mais Deep Tech. Faça uma conta. Quando você trabalha, pega uma startup que era um estudante que estava lá e que fez algum trabalho colaborativo, sei lá, USP, Cenepem. Estou ampliando, não quero falar só localmente. Uhum. Beleza. Esse cara, faça a conta do quanto já foi investido nele, Sim. com bolsas, com o orientador dele, com projetos de pesquisas, equipamentos, etc. Sem sombra de dúvidas, qualquer Deep Tech Early Stage que você aposte, você já deixou de gastar 10 milhões. Em bolsas, formação, e se tiver um time ainda com 2, 3 caras, você exponencializa isso. Então o que eu digo é que assim, as empresas têm que fazer a conta também do quanto foi o saving dessa operação em apostar em algumas coisas de base tecnológica.
Isso normalmente não entra na conta do CFO, Perfeito. mas alguém tem que ajudá-lo a fazer essa conta. Total. Mas de uma certa forma também, quando a gente olha para os programas nacionais, né? A gente tem programas muito importantes para fomentar esse tipo de colaboração. Quando a gente olha a mudança da Embrapi, né? Para fomentar o desenvolvimento de parcerias entre CTs, empresas, e não só grandes empresas, mas startups. A gente fala do projeto o Centelha, por exemplo, da MCTI, né? Com o FINEP. A gente tem o Rota 2030, que foi direcionado para redes voltadas para mobilidade e logística, que olha também para grandes empresas e pequenas. A gente tem o programa Agrobio, que tem Mapa e Embrapa, está falando de agricultura, como desenvolver. Então, tem muitas ações que são direcionadas para aproximar o ecossistema. Portugal, onde é o Web Summit, é um país cuja população jovem está decrescendo assustadoramente, é um país que qualquer economista fala que ele vai quebrar rapidamente, e eles resolveram ser The Unicorn Nation. Então ele arrumou um jeito de Estado de atrair unicórnios para lá com um ambiente de negócio, etc, etc. Então é uma solução de Estado. Esse é um ponto que eu trago. Quando você vê, por exemplo, Israel, imagine Israel, um país em guerra constante, seco, com um monte de dificuldade, e ele é o segundo maior gerador de unicórnios do mundo. E ele tem um dado importante, mais de perto de 5% do PIB é investido em ciência. Eles conseguiram atrair para lá os 150 maiores VCs e CVCs somados, né, para apostar nessas coisas mais disruptivas lá da frente. Já nascem na escassez, então tem uma cultura da escassez. Aqui no Brasil tem abundância. Então, quando você fala dessa questão aqui para o Brasil, o que eu vejo que é uma coisa interessante? Todos esses ecossistemas... nem falei da China, hein? Que fez um plano plurianual para ser o cara de AI no mundo até 2000 e não sei quando. Eles anteciparam em não sei quantos anos. Bom, por que eu estou falando isso? O Brasil, ele é um país da abundância em muitas áreas, e a gente esquece de escolher vocações. Exatamente. Cara, você vê o desenvolvimento, eu vou falar de Santa Catarina, porque é um ecossistema que eu estudei muito. O que aconteceu em Santa Catarina? Vocês são mais jovens, né? O dinossauro vai falar coisas aqui. Cara, teve uma chuva lá que espantou os argentinos que sustentavam o turismo lá cerca de 20 anos atrás. Os empresários de tecnologia de várias empresas, mais o pessoal da academia, dos institutos lá, enfim, liderados por meia dúzia, falaram, vamos transformar a economia local numa tecnologia diferente, vamos fazer coisa diferente, que se depender do turismo vai quebrar a ilha. Bom, resumo da história. Você é hoje a capital do marketing digital. Você tem um RD Summit que junta todo mundo que quer falar dessa vocação. Perfeito. E aí trouxe o quê? Criou um ambiente com a CAT, criou não sei o quê. Aí tem o Sapiens Park, não sei o quê. Cara, você usou a sabedoria de achar uma vocação. Você imagina se o Brasil aposta na vocação. Por exemplo, nós somos o país que... Muita gente fala o pulmão do mundo, não sei o quê e tal. Se a gente falasse em sustentabilidade, tecnologias... Cara... Tem muito o que fazer nessa área, né? E quando a gente fala em materiais, você tem muita coisa para fazer na área de biocombustível, de combustíveis alternativos. Cara, o grande problema do carro elétrico é bateria. Por que a gente não achar uma vocação através de novos materiais? Cara, eu não sou mais nem pesquisador, não sei nem se dá certo. Mas eu penso em vocação. Então, você usar a ciência, tecnologia e gente junto para achar uma vocação, acho que é isso que falta um pouco. Porque vocação une, você acabou de falar isso. Tem que ter ponto comum. Propósito une. Né? É isso, porque se não tem o ponto comum, tá solto. Porque a gente, cada empresa, a gente fala assim, qual o desafio de engajar stakeholders, né, os atores no ecossistema? É você conseguir fazer com que pessoas que têm objetivos diferentes, que buscam coisas diferentes, consigam atuar de forma coordenada para algo que de alguma forma eles entendam que gera um valor. Perfeito. E se não tem o ponto comum, os valores se perdem. Sim. Se eu tiver que tomar uma decisão entre o que é melhor para a minha empresa e para a sua, a gente falou da cultura anteriormente, da competitividade, que eu tenho que ser melhor do que o outro, né? Que é uma cultura nacional ainda muito forte.
eu vou focar no meu, né? Assim, ambientes nos quais, mais de 50 ambientes que eu visitei no mundo ao longo desses 4 anos, todos os líderes que você conversava de ambientes que tiveram sucesso, ou porque lançaram muitas startups, ou porque chegaram com produtos no mercado, ou porque desenvolveram muito projetos de P&D com empresas, diziam a mesma coisa. A gente achou algo que, ainda que a gente tenha outros projetos competitivos acontecendo no entorno, a gente sempre tem um projeto que é comum a todo mundo, que resolve algo que impacta a todos. Então, achar esses pontos comuns para a gente, no mercado nacional, é a nossa pergunta-chave, né? Nossa pergunta-mãe. Só complementando, Cláudia, a gente, quando eu falo que tem muito recurso disponível, muitas vezes mal distribuído. Então, por exemplo, falando dos ecossistemas locais aqui, dos ambientes de inovação locais, hoje você, circulando pelo Brasil, você vê muito prédio vazio, com infraestruturas de dinheiros que vieram, por exemplo, de uma FINEP. Então, às vezes, não é você criar o ambiente, uma infraestrutura, criar a condição da colaboração, o uso compartilhado, sabe, palavras que tem muito a ver com você aproveitar o recurso existente. Então, em vez de eu construir um prédio novo, será que eu não uso esses 15, 20 milhões para pôr, de repente, lá no CNPEM e trazer criar como é que chama aquelas ilhas novas ali, que estão no projeto, né? Que você tem a luz, ela vem e tem um laboratório específico, né? Não lembro o nome. Mas, enfim, tem grana. Só que, às vezes, ela está mal distribuída. Então, se eu tenho um propósito e tenho uma vocação específica e uma política para fazer essa distribuição melhor, eu ponho onde tem mais potencial para ter resultado. E falando, acho que um pouco de futuro agora, presente e futuro, né? Você falou vários ambientes onde o Brasil tem muito potencial, mas eu acho que tem um que a gente é líder global e talvez continue sendo por muito tempo, que é o agronegócio. Esse a gente é campeão mundial, a gente é top 1 em exportação de uma quantidade infinita de itens que eu não sei nem enumerar. A gente cresce 3% ao ano em produtividade há décadas. A gente dá aula para o mundo. Os eventos que a gente tem de agronegócio no Brasil, o negócio que você fala, meu Deus. Assim, teve um em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, construíram uma pista de pouso para avião. Construíram para o evento. Você fala, cara, gira muito dinheiro no presente. E aí, por que eu estou falando disso? Porque eu acho que talvez aí a gente comece a ter os grandes casos de ciência virando negócio, de deep tech. Eu acho que é um terreno fértil, sem piadinha, no agronegócio para você começar a construir aquelas histórias que você fala, funciona. Não é só ciência básica, não é só ciência que vira paper em journal renomado, mas é ciência que gera impacto, é ciência que vira produto, é ciência que vira empresa, é ciência que vira desenvolvimento. A sensação que eu tenho é que, como vocês dois falaram, falta um projeto de nação, né? O agro acho que deu certo porque talvez lá atrás a gente olhou e falou, cara, temos um projeto de nação que é independente de governo. Não importa se é o lado A, o lado B, o lado C que vai estar no piloto ali, a gente vai fazer isso por décadas. É assim que vocês enxergam? Cara, desculpa interromper. Vai lá. Não, por favor. De novo, o dinossauro trazendo dado, né? Cara, o que foi a Embrapa para esse movimento? É isso aí. Então, a questão genética foi estudada na Embrapa. A questão de clima, de solo, de tudo, né? Então, você teve ali uma junção perfeita que eu não sei... Assim, nós vamos ter, se tudo correr bem, no Campinas Innovation Week, nós estamos trabalhando para trazer a Silvia, que é presidente da Embrapa hoje. Ela era da Embrapa a Embrapa aqui, que fica dentro da Unicamp. Ela era a head. E ela foi uma das pessoas que conectou aqui na Embrapa, em Campinas, com o ecossistema de startups. Fizemos 5 bets de aceleração de startups do agro com o apoio de uma pessoa que teve uma visão para isso, né? Então foi uma forma interessante, por exemplo, da Embrapa trazer tecnologia, e várias startups cresceram por usar a tecnologia da Embrapa. Então ela tinha um crescimento tecnológico ao se aproximar desse ambiente. Só que eu falo, né? Não é natural isso, não é espontâneo. Você tem que ter agentes do ecossistema que divulguem que isso é possível. A Embrapa divulgue que ela está além da pesquisa, que
é outra que cacareja pouco. Mas a Embrapa ainda é bem conhecida, né? Porque as pessoas sabem o que é Embrapa quando Sim, você sim, fala no mercado, né? A gente tem outros... Eu garanto que alguns dos nomes que eu falei, ninguém nunca ouviu falar Sim. no mercado, na nossa Total. sociedade civil, né? Por assim dizer. Mas a gente tem um desafio ainda, que é, na produção, quem faz o adubo? Quem faz a semente? Tudo que é insumo, quem que domina? Ainda que a gente tenha uma produtividade muito grande, a gente tem uma dependência muito grande dos mercados internacionais. Então, essas infraestruturas que a gente está criando nacionais são investimentos de longo prazo, é o que você falou. A gente não está olhando para curto prazo, são projetos de biotecnologia que levam 10, 20 anos para serem desenvolvidos. Um projeto, esse exemplo da Nature que a gente deu de biocombustíveis, né, levou 8 anos. Foram 6 anos de só bancadas, nem o período anterior de planejamento, assim, para se chegar em algo que ainda não é industrial. É a validação de funcionalidade. Agora a gente tem que preparar as estruturas para ter implantar demo, para demonstrar, para levar o produto e falar, olha, vamos usar esse produto no mercado, e aí, funciona? Criar os processos para transferir o conhecimento. Como é que eu adapto uma biorefinaria, né, que produz hoje primeira geração de etanol para produzir uma 1.5 de geração ou segunda geração de etanol? Que investimento eu tenho que ter como política pública para transformar a minha cadeia produtiva? Então, assim, ainda que a gente tenha, né, no agro um caminho de reconhecimento, a gente tem oportunidades muito grandes na parte de biodiversidade, de biorrenováveis, da circularidade, da economia, né? A gente fala da bioeconomia. Imenso. Eu acho que a gente não vai conseguir falar sobre tudo nesse podcast hoje, mas quem sabe a gente pode fazer uma de bioeconomia especificamente. Mas, assim, tem muita coisa acontecendo. E isso deixa a gente feliz. E sabe o que é interessante? Para ver como a gente é ruim de marketing mesmo. A Amazônia é uma marca, né? Que todo mundo quer estar exposto. É legal. Assim, por mais que você não faça algo que realmente mude a comunidade, tem muita empresa que quer estar associada. Pega bem. Assim, é um marketing positivo. E a gente usa mal essa marca. A gente usa muito mal. Então, eu acho que tem um trabalho gigante assim de conteúdo. E até de educação mesmo, porque tava falando isso outro dia. Cara, eu entrei nesse mundo de ciência para tentar entender como é que funciona Deep Tech, Science to Market, Hard Science, todos esses nomes em inglês que a gente quer pesquisar. Cara, tem uma dificuldade gigante de falar qual que é o livro que ensina como que faz. Porque o que, beleza. Se a gente fala IA hoje, o que é, todo mundo sabe dizer. Como é que usa? Como é que aplica, né? Como é que aplica? Como é que gera resultado? Como é que muda a vida? Então, eu acho que a gente passou essa fase de saber o que é, sabe? Eu não estou criticando o seu ponto. Eu acho que as pessoas sabem o que é Embrapa. Mas eu acho que boa parte das empresas não faz ideia do que pode ser feito junto com a Embrapa. Assim, não sabe nem como começar. Entendeu? Eu estava conversando com uma empresa que eu sou conselheiro e eu fui explicar um pouco dessa chamada pública do BNDES com a FINEP. Uhum. Eu expliquei de um jeito mais simples possível, que era: o governo está te dando dinheiro para você fazer um centro de P&D, colocar mestres e doutores para trabalhar para você num desafio que você vai escolher por 3 anos. E o que a pessoa me respondeu foi: eu não sei nem por onde começar. Mas não importa, você descobre. Você descobre, porque é aquela oportunidade que você fala, poxa, acho que a pessoa não está entendendo o que está acontecendo, sabe? O que de verdade dá para fazer. Então eu acho que a gente pode pagar um preço muito caro como nação só por saber o que são as coisas e não como é que a gente usa, sabe? Acho que a gente está no momento de escrever os manuais, sabe? De, cara, é assim que você vai fazer. Bruno, eu tô nesse momento fazendo meu mestrado com doutorado para escrever os modelos de como implementar ambientes de inovação, né? Como de certa forma fazer com que a gente tire nossas ideias do papel e use efetivamente. Mas eu não encontrei ainda livros que explicam para fazer como. E tem assim, muitas partes do processo de inovação, pesquisa mundiais, que não tem. Nem todo mundo quer contar o segredo, né? Quem sabe, nem todo mundo está ainda disposto a compartilhar, mas a gente precisa desse tempo. A gente precisa compartilhar esse conhecimento, porque se a gente quer que as coisas mudem, é isso, tem que dar ferramentas para, né? E tem uma coisa que eu acredito, e o meu orientador de doutorado, o professor Silvio Meira, ele odeia, que a gente tem que falar as coisas num nível muito básico. Ele não gosta disso, tanto é que se você pegar os livros do professor Silvio,
ele escreve de um jeito difícil, que você tem que ler 3 vezes e você não vai entender nada, mesmo lendo 3 vezes. Que é simplificar. Isso é uma coisa que a internet, os influenciadores, os infoprodutores aprenderam a fazer de um jeito banal, assim. Eles pegam o marketing e colocam a linguagem de um jeito que, cara, um adolescente que está no ensino médio consegue explicar como usar a Embrapa. Perfeito. A gente precisa de um pouco disso, porque eu acho que esse nicho de ciência, eu acho que é um nicho, tá? No Brasil, ele ainda não floresceu. A gente descobriu isso na pandemia, né? Na pandemia a gente teve vários casos aí, a gente viu, cara, parece que o Brasil odeia a ciência. Porque a gente fala, cara, não é possível que a gente está tendo essa discussão, porque não é para ser uma discussão. 2 mais 2 é 4 e não tem o que você possa argumentar. Então, eu não sei, eu acho que tem uma oportunidade de educação, de mentalidade, de construção de casos que, sei lá, para mim o futuro começa por aí. Ele não é isso, mas eu acho que se a gente não tiver essa camada de educação, acho que a gente vai deixar muita coisa interessante para trás. Assim, e o meu propósito, um pouco do que eu quero fazer vai por aí, que é, cara, a gente precisa mudar a jornada, a realidade do mestrando e do doutorando. Ele entra nos cursos hoje de mestrado e doutorado meio perdido, meio que sem um exemplo, quase que, poxa, não quero trabalhar numa grande empresa, gosto de pesquisa, vou continuar aqui. Não pode ser eu vou continuar aqui. Tem que ser, cara, que incrível, você é doutorando da Unicamp. Precisa ter essa, vai demorar para isso acontecer, mas acho que se a gente quer ter um país sério, um país realmente potente, isso tem que ser uma verdade. Com certeza. Eu vejo assim, só para finalizar esse seu pensamento, com o que eu imagino sobre isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Stanford, que ela se posicionava como uma universidade empreendedora e contava isso para a galera. Então, o exemplo das instituições ajuda muito esse cara a ter essa visão. E aí você tem que ter alguns doutrinários dentro de casa para ajudar nisso, né? E aí como é que você acha esses doutrinários, né? São poucos, existem. Você está falando do Silvio Meira. Silvio Meira é uma pessoa que o que ele fez lá no Porto Digital de origem, hoje ele não está mais na operação. Mas foi uma visão de um cara que 30 anos atrás olhou um lugar totalmente degradado, com problemas de segurança, enfim, baixo meretrício, etc. Ele fala, vamos transformar isso num lugar legal para mostrar para o mundo. Exato. Então, por exemplo, quantos doutrinários tipo Silvio Meira nós temos, né? Eu acho que o Brasil tem vários, Floripa tem vários, o professor Schneider começou esse processo todo, enfim, tem uma galera com potencial. Onde é que eles estão, né? Vamos achar esses caras para eles começarem a ajudar a cacarejar e educar essa galera que pode fazer isso que o Bruno acaba de falar. Eu acho que temos que achar esses caras. Eu sei que vocês não estão nem contando o tempo, mas eu tô. Mentira, no começo eu me perdi um pouco. Mas o papo tá ótimo. Assim, a gente tá com mais de 1 hora já aqui conversando, eu sei que passou rápido. E eu queria encaminhar um pouco pro final. Não pro final da conversa, porque eu topo o desafio de fazer a parte 2 em bioeconomia e outros temas. Mas eu queria trazer um pouco da opinião de vocês, assim, o que vocês vislumbram pela frente? E aí falando de Campinas mesmo, acho que o Asa tem esse filme na cabeça há mais tempo, o Cláudio já está chegando agora, mas sem sombra de dúvida, e espero eu, vai ser protagonista dessa mudança. Como é que vocês enxergam Campinas nos próximos 5, 10, 20 anos? Eu vou te dar essa resposta baseada num caso real. Quando um ecossistema que começou a se estruturar, colaborar mais, ver a questão empresa, universidade, sociedade de uma maneira mais estruturada, e a gente consegue trazer uma Cláudia Caparelli, que tem um histórico de VC, de IPT, de Faria Lima, e ela fala bem desse ecossistema de alguma maneira, estamos no caminho certo. Então eu acho assim, a minha visão é que a gente vai popular de Brunos, Stefanes, Cláudias, esse ecossistema, para poder potencializá-lo e fazer a gente tirar caldo dessa infraestrutura fantástica que nós temos aqui.
Eu comentei, né, na Fundação Fórum são 40 instituições, todos os ICTs, públicos e privados, as universidades, trouxeram agora as aceleradoras. É bem recente mesmo. É bem recente, foi na última reunião que você estava lá. Eu estava já presente, né? porque eu pensei que foi bem recente. Eu era membro da diretoria executiva da Fundação, e agora eu saí da diretoria executiva, estou como membro do conselho representando a Venture Hub. Então, assim, começa a ter a academia permitindo que uma aceleradora venha para dentro de um conselho, de uma fundação que só tinha ICTs públicos. Então, quando a gente começa a atrair atenção, por isso que eu falei do caso real aqui, né? De pessoas que estiveram lá fora, bateram a cabeça, não sei o que, aprenderam um monte, foram a 40 ecossistemas no mundo e topam vir para Campinas num desafio de Deep Tech, estamos no caminho certo.